26 fala assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre todos os répteis que rastejam, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam em toda a terra. Sim. Irmãos, aqui nós vemos duas palavras-chave: imagem e domínio. Amém. Deus, ele criou o homem para que o homem pudesse ser um aumento e uma reprodução de Deus. Amém. Contudo, esse homem caiu. E esse homem, na verdade, se tornou um problema para Deus. Então, Deus teve de arrumar uma solução para isso. Sim, verdade. Mas Deus, ele não quer simplesmente um homem sem pecado, um homem limpo, mas ele quer um homem que cumpra com o seu propósito. Amém. Então, além de arrumar um meio para o homem voltar à sua condição original, Deus, ele também tem uma maneira de fazer com que o homem volte a cumprir o seu plano original. Verdade, amém. É uma grande luz nós podemos saber que a salvação completa de Deus, ela tem dois aspectos. Sim. Por um lado, nós temos a redenção judicial, mas nós também temos a salvação orgânica. Amém. A salvação orgânica que está acontecendo hoje em nós. Verdade. Por um lado, Deus está nos salvando, mas esse salvar também é a sua economia. Amém. Enquanto Ele está nos salvando, Ele está se dispensando e está crescendo em nós. Amém. Romanos 5,10 é um versículo chave para isso, porque fala: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Amém. Fomos reconciliados com Deus. Amém. Mediante a morte do seu Filho. Amém. Muito mais. Amém. Muito mais. Amém. Nossa semana eu escutei muito desse muito mais. Amém. Muito mais seremos salvos. Não, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos na sua vida. Por um lado, se nós já somos salvos, por que o versículo fala seremos salvos? Nós já somos salvos. Bem, nós já fomos reconciliados com Deus, mas nós também estamos sendo salvos. Amém. Nesse versículo, a primeira parte, nós vemos a redenção judicial de Cristo. Nós somos reconciliados mediante a morte do seu Filho. Mas também nós vemos a salvação orgânica. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos na sua vida. Amém. Irmãos, nós estamos sendo salvos na vida de Deus. Amém. O aspecto judicial, ele ocorreu no ministério terreno de Cristo. Uma vez que o homem caiu, apesar de Deus ser amor, de Deus amar o homem, de Deus querer ter o homem perto dele, Deus, ele não pode simplesmente se aproximar, não poderia, tudo bem, não tem problema, eu amo esse homem, eu vou fazer, porque Deus ele é constituído de alguns atributos. Nós sabemos que Deus é amor. Verdade. Sim, Deus é amor e Deus ama o homem. Sim. Mas Deus, ele também é justiça. Verdade. Se Deus, ele faz isso, a justiça ia falar: não, você não pode ir até esse homem. Eu, como a sua justiça, eu te peço que você faça isso. Em Salmos 89 fala que a base do trono de Deus é a justiça. Amém. Irmãos, Deus, ele não pode ir de contra a justiça dele. Verdade. Então, agora ele tem um problema, porque ele criou um homem para expressar a Deus, para representar a Deus, para ser seu aumento, mas agora o homem caiu. Então, Deus, o Filho veio. O Filho veio como o Cordeiro de Deus. Amém. E como o Cordeiro de Deus, ele cumpriu toda a justiça de Deus. Amém. Irmãos, isso foi na esfera física do ministério terreno de Cristo. Uma vez que Cristo veio, ele cumpriu toda a justiça de Deus. E depois que ele morreu e ressuscitou, nós temos 5 resultados disso. Sim.
O primeiro resultado é o perdão dos pecados dos crentes. Amém. Irmãos, nossos pecados foram perdoados. Verdade, amém. O Senhor, Ele derramou o seu sangue e os nossos pecados foram perdoados. Amém. Mas não só isso, também houve a purificação dos pecados dos crentes. Sim. Agora Deus, Ele fala assim, Ele praticamente, Ele não se lembra que nós pecamos. Nós pecamos e Deus, a Bíblia fala que Deus esquece dos nossos pecados. Sim. Não é só que Ele perdoa, agora Ele também esquece os nossos pecados. Amém. Mas também Ele justificou os crentes. Esse é o terceiro resultado da morte redentora de Cristo. Agora, uma vez que Cristo Ele cumpriu toda a justiça de Deus, agora nós podemos estar diante de Deus. Amém. E ainda podemos ser justos, porque Cristo foi justo. Amém. E Ele reconciliou, o quarto resultado é a reconciliação dos crentes que eram seus inimigos com Ele mesmo. É até forte, né, a gente falar que nós chegamos a ser inimigos de Deus. Mas isso é o que Romanos 5,10 fala, né? Nós éramos inimigos de Deus e nós fomos reconciliados. Cristo, Ele veio como essa oferta de paz. Amém. E agora havia uma inimizade entre o homem e Deus. E agora Cristo veio como essa oferta de paz. E agora nós temos acesso a Deus. Amém. Não há mais essa inimizade, há uma reconciliação. Amém. Cristo nos reconciliou com Deus. Amém. E o quinto resultado é a santificação posicional dos crentes para Ele mesmo como seu povo santo. Irmãos, Cristo também nos santificou. Essa santificação posicional tem a ver com uma separação. Nós estamos separados agora de tudo do mundo, do pecado. Isso tudo foi segundo a obra de Deus. Amém. A redenção judicial de Deus, irmãos, ela é um procedimento. Ela acontece um procedimento. E a da salvação completa de Deus. E os crentes, nós participamos da salvação orgânica de Deus agora, e essa é a meta de Deus. Amém. Se vocês tiverem no esboço, Algarismo Romano 1, letra B, fala: a redenção judicial de Deus é o procedimento da salvação completa de Deus, para os crentes participarem da salvação orgânica de Deus, como o propósito da salvação completa de Deus. Irmãos, Deus tem um propósito. Amém. Nosso Deus não nos criou por acaso, aleatoriamente, mas Ele tem um propósito para nós. Verdade. E todos esses itens da redenção judicial, eles já foram cumpridos por Cristo. E agora em seu ministério celestial, nós podemos participar da sua salvação orgânica. Amém. O Algarismo Romano 2 fala: o aspecto orgânico da salvação de Deus é realizado na esfera divina e mística do ministério celestial de Cristo, subjetivamente por Cristo, como o Espírito que dá vida nos 8 passos seguintes. Irmãos, por um lado, Cristo, Ele já fez tudo do seu ministério terreno, o quesito judicial, no que diz respeito à justiça de Deus. Cristo, Ele já fez tudo. E nós, nesse sentido, nós não precisamos fazer nada. Tudo já foi feito no seu ministério terreno. Agora, no seu ministério celestial, Ele está realizando a sua salvação orgânica. Amém. E o primeiro passo desses 8 passos é a regeneração. Amém. A regeneração significa que nós recebemos a vida de Deus. Amém. A regeneração é o início de toda a salvação orgânica de Deus. Sem a regeneração não há nem nada o que se falar. No Algarismo Romano 2, letra A, fala: regeneração é o centro da salvação completa de Deus e o início da salvação de Deus em seu aspecto orgânico. Na regeneração nós recebemos a vida de Deus. Amém. E nós recebemos a vida de Deus, nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Eu estava considerando, a gente está muito acostumado a escutar: não sou filho de Deus, mas isso é algo grandioso. Verdade. Nós podemos falar que nós somos filhos de Deus. Amém. Nós somos filhos de Deus porque nós temos a vida de Deus dentro de nós. Verdade, amém. João 1,12 fala:
João 1,12 fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes autoridade para se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Uma vez que nós recebemos o Senhor, que nós cremos no Senhor, nós somos filhos de Deus. Amém. Na verdade, eu particularmente, eu preciso amar ser chamado que eu sou filho de Deus. Verdade, amém. E isso é porque nós temos a vida de Deus. Mas o segundo passo é alimentar. Não adianta nada você simplesmente ter a vida se você não cuida da vida. Isso é algo básico, né? Não adianta você ter a vida, mas então nós precisamos nos alimentar. Amém. E semana passada nós vimos uma palavra muito doce sobre o apacentamento. E eu desfrutei muito, né? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Amém. Irmãos, o Senhor, Ele está cuidando de cada um. Amém. E Ele é como... E o Salmo 23 continua e fala: Ele nos leva a pastos verdejantes. Amém. O Senhor está nos apacentando. E como que Ele faz isso? É por meio de nos alimentar. E esse alimentar, na verdade, tem um aspecto do Senhor, mas nós vimos também que tem um aspecto mútuo. Cada um de nós precisamos também aprender a cuidar um dos outros. Amém. Alimentar um irmão e a outro irmão. Amém. E esse assunto de alimentar, nós nunca nos graduamos de alimentar, né? Talvez você fale assim: cansei de comer, não vou mais comer. Se você falar comer, daqui uma semana eu não vou mais te ver, né? Você vai morrer. Nós precisamos comer diariamente. Amém. O terceiro passo é a santificação da índole. Por um lado, nós temos a santificação posicional. A santificação posicional é uma separação, mas a santificação da índole pode ser comparada com uma saturação. Há um exemplo bom que é um chá. Às vezes a gente tem um copo de água e a gente coloca o chá, e à medida que a água vai entrando e a erva vai saindo, e aí, agora isso, o que é isso? Isso é um chá ou é a água? É um chá. O Senhor, Ele está nos santificando. Por um lado, pode ser que nós não vamos fazer coisas pecaminosas, não vamos ao mundo, mas nós temos muitos problemas ainda no nosso interior. Nós temos a nossa índole, temos o nosso temperamento. Muitas vezes eu perco a paciência, tenho problemas com a carne, com a concupiscência. O que é isso? Exteriormente, o nosso problema já está resolvido, mas interiormente nós precisamos dessa santificação. Amém. Nós precisamos que o Senhor esteja nos santificando momento após momento. Amém. E esse talvez chama a linha sustentadora da salvação orgânica de Deus. Efésios 1,4 fala que o Senhor nos predestinou. Vamos ler Efésios 1,4. Amém. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, sem mácula, perante Ele em amor. Irmãos, é maravilhoso. Deus não nos escolheu para sermos bons, para sermos justos, mas Ele nos escolheu para sermos santos. Amém. Deus quer que sejamos santos. Amém. E esse santo, a santificação da índole é algo interior que está acontecendo em nós. E o quarto passo da salvação completa de Deus, da salvação orgânica de Deus, é a renovação. Irmãos, Deus é novo. Amém. Deus é cheio de novidades. Amém. Deus não gosta da velhice. Muitas vezes nós nos apegamos a experiências passadas, há 10 anos atrás, mas irmãos, nós precisamos ter sempre experiências novas. Amém. 2 Coríntios 5:17 fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Amém. As coisas velhas já passaram, eis que se tornaram novas.
Irmãos, Deus, Ele é cheio de novidade. Amém. E Ele está nos renovando dia após dia. Verdade. E muitas vezes a renovação ela acontece nos problemas que nós temos. Os problemas, as situações que nós temos no nosso dia a dia são uma oportunidade para que Deus possa nos renovar. Verdade. E não precisamos buscar sofrimento para isso. Os sofrimentos eles já são da vida humana. Verdade. Eles vão chegar, não precisa buscar. Mas nós precisamos estar sempre com esse espírito, Senhor, eu quero ser novo. Amém. Uma das coisas que nos mantém velho, irmão, sabe o que é? É não perdoar os irmãos. Muitas vezes, eu já escutei isso, né? Que aquela pessoa me disse, nunca vou perdoar, sabe? E na verdade a gente precisa ter esse coração perdoador, né? Será que diante do trono do Senhor a gente vai ter coragem de falar isso diante do Senhor, né? Nunca vou perdoar o que aquela pessoa fez. E todo domingo, irmãos, na mesa do Senhor é uma nova oportunidade. Amém. Amém. Quando a gente chega na mesa do Senhor é um novo começo. Amém. Então nós precisamos ser pessoas novas, Amém. cheias de novidade. Verdade. E essa renovação, ela se consuma na Nova Jerusalém. Amém. Irmãos, a Bíblia, ela se consuma em uma cidade. Verdade. Não é a velha Jerusalém, é a Nova Jerusalém. Amém. A Nova Jerusalém, ela é cheia de novidades. Amém. Ela não é nova porque ela acabou de ser criada, ela não é nova porque não, ela é nova porque o elemento dela é novidade. Amém. Ela é cheia de Deus e Deus é cheio de novidade. Verdade. Amém. O quinto passo da nossa salvação orgânica é a transformação. Irmãos, a renovação ela começa em nossa mente. Efésios 4, 23, né? A renovação ela começa em nossa mente. Mas a transformação ela ocorre em todo o nosso ser. O Senhor ele está nos transformando. Amém. E a transformação ela não acontece por uma série de regulamentos que eu vou colocar aqui no estatuto. E agora a gente precisa seguir esse estatuto. Não são regulamentos exteriores. A transformação é um processo metabólico. Amém. Esse processo metabólico ocorre dia após dia. Amém. Existe um fenômeno na natureza que chama a floresta petrificada. E é interessante isso. Uma árvore ela cai no rio e à medida que o rio vai passando ele começa a depositar os minerais do rio naquela árvore. E depois de muito tempo, você vai pegar ali e você vai ver uma árvore, mas quando você encostar, na verdade, aquilo é uma pedra. É isso que o Senhor está fazendo conosco. De um lado, nós somos como essa madeira, mas à medida que nós somos transformados, pouco a pouco, mais o elemento divino vai entrando em nós. Amém. Mais nós vamos nos tornando como essa pedra. Amém. Nós, na verdade, nós não percebemos, mas o Senhor, Ele está crescendo em nós. Amém. E esse processo implica que algo está sendo depositado e algo está sendo descarregado. À medida que o tempo vai passando, mais dos minerais divinos, vamos chamar assim, vai entrando em nosso ser e mais o nosso ser natural vai saindo e o Senhor vai se depositando em nós. Amém. E isso acontece durante todo o nosso ser. Um versículo chave para isso é 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando e refletindo como um espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Senhor Espírito. Amém. E é isso, nós estamos sendo transformados de glória em glória. Amém. Glória nada mais é do que expressão, né? E à medida que nós vamos sendo transformados, nós vamos começar a expressar o próprio Deus. Amém. E o sexto passo, irmãos, da salvação orgânica de Deus é a edificação. Amém. Irmãos, Deus está nos edificando. Amém. Mas isso tem tudo a ver com a transformação. Porque uma pessoa que não está sendo transformada, ela nem está disposta a ser edificada, ela nem quer ser edificada.
nós precisamos estar nesse processo de transformação. Amém. E nós vamos poder estar na edificação. Amém. Irmãos, no final da Bíblia, a Bíblia termina com uma cidade edificada. Amém. Ela termina com uma nova Jerusalém. Amém. E, irmãos, o Senhor, Ele não quer gigantes. A Bíblia não termina com gigantes espirituais soltos e espalhados, mas Ele termina com uma cidade edificada. Amém. O Senhor, Ele está nos edificando. Amém. E o Senhor, na salvação orgânica, Ele precisa nos salvar ainda de muitas coisas. Muitas vezes o nosso individualismo, eu buscar as minhas próprias coisas sem considerar o outro, do pecado, do mundo. E uma vez que nós somos transformados, nós podemos ser edificados com qualquer irmão. Pode ser que você seja mandado para ir para a Rússia, para ir para a Alemanha, mas ali você não vai ser um problema. Você vai ser uma pessoa edificável. Você vai estar com os santos ali e você vai poder cooperar. Amém. O sexto passo, irmãos, é a conformação. Nós estamos sendo conformados à imagem do Filho primogênito. Amém. Isso é como um pai e um filho, né? E aí um dia aparece o pai e o filho é igualzinho o pai, bem parecido, né? O Senhor, Ele está nos conformando à imagem do Filho primogênito. Amém. Por aí, muitas pessoas, eles gostam muito de diversidade, mas o Senhor, Ele está nos conformando a uma imagem. E 1 João 2, 3. Amém. A gente não consegue entender isso daí, mas é assim, ó. Senhor Jesus. E nisto sabemos. Não. É 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Irmãos, o Senhor está nos conformando à sua imagem. Amém. Um dia nós seremos igual a Ele, porque veremos como Ele é. Amém. E é uma bênção, na verdade, irmãos, quando nós vemos as reuniões e, na verdade, todos falamos a mesma coisa. A gente não precisa ficar tentando ser o diferente, ser o especial. Isso, na verdade, é uma bênção. Não querer se sobrepor uns dos outros. Amém. E o último ponto, irmãos, o ponto mais elevado é a glorificação. Irmãos, a salvação orgânica de Deus, esse é o ponto, é o ápice. E glorificação, na verdade, é expressão. Quando nós fomos regenerados, nós recebemos a vida de Deus. E nós passamos por todo esse processo para um dia nós chegarmos à glorificação. Amém. E nós vamos expressar Deus. Amém. Irmãos, mediante a glorificação, Deus realiza o cumprimento do seu propósito eterno. A nova Jerusalém, a cristalização da união da mestra do Deus triuno processado e consumado com os seus eleitos, tripartidos e regenerados, transformados, conformados e glorificados. Amém. Irmãos, nós temos um destino glorioso. Verdade. Amém. Nosso destino é glorioso. Aleluia. E no Algarismo Romano 3, nós vemos o segredo da salvação orgânica de Deus. O segredo da salvação orgânica de Deus é o Espírito em nosso espírito. Amém. Irmãos, o próprio Espírito com o nosso espírito. Sim. Aleluia, porque um dia o Espírito, Deus, como Espírito, Ele entrou em nós. Amém. E nós temos dentro de nós. E pouco a pouco Ele está levando a cabo essa obra da salvação orgânica. Isso acontece no seu ministério celestial. Verdade. E como Espírito, recapitulando, né? Vem primeiro como Espírito gerador. Em João 3,6 fala: o que é nascido da carne é carne, o
o que é nascido do Espírito é É Espírito. Espírito. Amém. E esse mesmo Senhor, Ele também, Ele nos nutre. Amém. Ele está nos nutrindo dia a dia. Amém. Ele também está nos santificando. Amém. Ele está nos renovando. Amém. Ele está nos transformando. Amém. Ele está nos Conformando. edificando, nos conformando e nos glorificando. Amém.